Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Atraindo a Atenção de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 101, versículo 6, que diz assim: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Também vamos ver aqui Provérbios 15, 3, que diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos falar aqui inicialmente de fidelidade e integridade. A fidelidade, entre outras virtudes, é algo que atrai a atenção de Deus. Mas o que é fidelidade? É a característica de quem tem bom caráter, é fiel e demonstra respeito por alguém e pelo compromisso assumido com outro. É sinônimo de lealdade. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obrigou. A fidelidade a Deus está sustentada em 4 pilares. Podemos ver isso na vida de Noé, que deu um dos maiores exemplos de fidelidade na Bíblia. Em Gênesis 6:9 é dito que Noé era varão justo em toda a sua geração. Sabe o que isso significa? Que Noé era íntegro, tinha bom caráter, era um modelo de retidão e fidelidade a Deus para a sua geração. O primeiro pilar da fidelidade a Deus é ter uma vida reta e íntegra. Em Filipenses 2, versículo 12b a 16, Paulo exorta a igreja: Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. A fidelidade a Deus é sustentada pela integridade. Veja o que diz Provérbios 3, versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achando graça e bom entendimento aos olhos dos homens e de Deus. Retidão. Justiça é a qualidade de quem age em conformidade com o que é certo, justo. Retidão é a característica de quem segue sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade. Em meio à violência e à depravação moral da sua geração, Noé não se corrompeu nem se contaminou. Ele permaneceu íntegro e achou graça aos olhos do Senhor, o que resultou em salvação. O Senhor revelou a Noé que a terra seria destruída com grande dilúvio. Instruiu-o a construir uma arca para salvar-se das águas e ser um pregoeiro da justiça. Outra característica que não é a atenção de Deus em relação a ele pode ser constatada no versículo 22 de Gênesis 16. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, outra característica é a obediência. Noé não obedeceu ao Senhor em alguns aspectos, mas ele acatou integralmente a vontade e as instruções de Deus. A fidelidade a Deus é sustentada pela obediência a Ele e às suas leis. Se alguém não obedece ao Senhor, não pode ser fiel a Ele. E se não é fiel a Ele, não se preocupará em lhe obedecer. E, consequentemente, não atrairá a atenção especial de Deus e não será abençoado. A retidão, o temor ao Senhor e o nosso esforço em obedecer-lhe agradam a Deus e fazem-no voltar os seus olhos para nós. Temos também a santidade, que implica distância do pecado e consagração a Deus. O pecado é como um muro que faz separação entre nós e Deus. Santo é quem possui uma vida separada para uso exclusivo de Deus, quem observa os mandamentos do Senhor, quem está morto para o mundo, mas vivo para Deus. Viver em santidade
é viver afastado do pecado. Seja santo em toda a sua maneira de viver, e o Senhor saberá recompensá-lo. Também temos a fé. A fé que Noé tinha em Deus fez com que ele cresce na revelação do Senhor de que destruiria a terra. Mas Noé não apenas creu, ele agiu em conformidade com essa crença, construindo a arca e abrigando-se nela com a sua família. E como resultado, ele foi salvo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Como está escrito em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. A fé atrai a atenção de Deus, porque ela requer nossa confiança absoluta no caráter fiel e imutável do único e verdadeiro Deus, que é amor e trabalha em favor dos que nele esperam. Quem espera algo do Senhor precisa crer na sua existência e aproximar-se dele com a confiança de que ele é bom e terá prazer em ouvir a sua causa, a sua petição. Tiago ensinou que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quais então são as atitudes nossas que atraem a atenção de Deus? Vamos falar de certas atitudes que atraem a atenção de Deus, permitindo que Ele nos responda com bênçãos maravilhosas, como, por exemplo, cultivar o hábito de orar, ser generoso, ofertando com amor e liberalidade, quebrantando o nosso coração diante do Senhor e adorando-o em espírito e verdade. Daniel, por exemplo, como sabemos, orava 3 vezes ao dia, embora governasse 40 províncias, que distavam 100, 200, 300, 400 e 500 quilômetros uma da outra. Em razão disso, Daniel tinha comunhão profunda com o Senhor e uma fé inabalável nele e em sua palavra. Quando a adversidade batia a porta, Daniel não ficava abalado nem confundido. Antes, clamava ao Senhor e esse lhe respondia, dando-lhe livramentos e revelações tremendas. Mas Deus não só responde apenas à oração de alguns privilegiados. Em Atos 10:4 é dito que, embora Cornélio fosse um gentil, por suas constantes orações e pelas esmolas que dava aos pobres, ele atraiu a atenção de Deus, que enviou Pedro à casa de Cornélio para falar-lhe das boas novas de salvação em Cristo. Cornélio não era judeu nem cristão, mas o Senhor atentou para a sinceridade dele e o recompensou com a oportunidade de salvação e de um relacionamento estreito com ele por intermédio de Cristo. Nossas petições a Deus precisam ser feitas em conformidade com a palavra e a vontade do Senhor. Não podem ser motivadas por egoísmo ou vingança. A oração atrai a atenção de Deus, move o seu coração ao nosso favor, no sentido de abrir a porta do impossível, dar a resposta, operar o milagre e nos trazer a vitória. Por isso Paulo recomendou, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Outra atitude nossa que atrai a atenção de Deus é a nossa liberalidade em relação àquilo que doamos a Ele, para a sua obra e por amor a Ele, para socorrer os aflitos. O Salmo 41, versículo 1 diz, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Ser generoso toca o coração de Deus, porque Ele é generoso e sabe o que significa dar o melhor. Na Bíblia, há várias histórias que aludem à generosidade do Senhor manifestada a homens e mulheres que tiveram prontidão e liberalidade em ofertar-lhe algo. Abraão não negou Isaque, o seu único filho, ao Senhor e tornou-se pai de uma grande nação. A viúva de Sarepta ofertou um bolo ao profeta Elias e foi alimentada durante todo o tempo de seca e escassez.
Outra coisa que atrai a atenção de Deus é um coração quebrantado. O Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O rei Manassés, por exemplo, cometia tanta impiedade e era tão perverso que chegou a oferecer crianças em holocausto a ídolos pagãos. E sabe o que Deus fez? Levantou a Síria, uma nação inimiga, para invadir Israel e levar cativo aquele rei. Manassés foi preso com grilhões e posto no cárcere inferior. Ali, ele se arrependeu e humilhou-se muito diante do Senhor. Reconheceu que o Senhor era Deus, e Deus ouviu o clamor dele e o tirou do calabouço e restituiu-lhe o reino por causa do coração quebrantado de Manassés. A humildade e o quebrantamento atraem a atenção de Deus, e essa foi a recomendação de Pedro. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Adoração também atrai a atenção de Deus. Adorar é prestar culto, é reconhecer o nosso Criador e Senhor como o único e verdadeiro Deus. Louvar é reverenciar os atributos de Deus e enaltecer as suas qualidades maravilhosas. Adorar não é pedir nem agradecer. É louvar o Senhor com palavras que enalteçam a sua grandeza, seu poder e a sua glória, que expressam nosso amor, nossa reverência e nossa admiração por Ele. Mas eu te pergunto, o que a atenção de Deus nos proporciona? A primeira coisa que o olhar especial de Deus nos proporciona é graça, o favor imerecido dele para conosco e trazendo-nos salvação e todas as bênçãos inerentes. Sendo Noé justo e reto em suas gerações, chamou a atenção de Deus, porque não adotou as mesmas práticas perversas dos seus contemporâneos. Antes permaneceu íntegro e achou graça aos olhos de Deus. A graça proporcionou a Noé conhecimento sobre Deus e sobre o futuro, livramento, proteção, direção e bênçãos. Devemos fazer como Noé, crer em Deus, guardar-nos do mal, dar crédito às revelações bíblicas, atentando para a salvação que nos é oferecida por Deus em Cristo e abrigando-nos nele, em que o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais e nos deu vida plena e eterna. Tudo na Bíblia aponta para o plano da salvação em Cristo. Em Gênesis 4, versículos 4 e 5, é dito que Abel deu uma oferta a Deus dos primogênitos das suas ovelhas, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Caim, o irmão de Abel, também havia ofertado, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Tanto a qualidade da oferta, como a reflexão e a motivação de Abel, teriam feito com que o Senhor atentasse para ele e o abençoasse. É assim que ao longo de cada livro bíblico, Deus vai descortinando o seu plano de salvação para a humanidade e revelando-nos vários aspectos do seu Filho amado, que é o bom pastor que cuida das ovelhas e as conduz em segurança a pastos verdejantes. O servo sofredor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sumo sacerdote perfeito e eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, a quem ele sujeitou todas as coisas que estão no céu e na terra. Em Êxodo 2, do versículo 23 ao 25, está escrito: E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus.
Após 430 anos de Israel no Egito, vemos que quando o clamor dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se tornou mais intenso, Deus se manifestou a eles, enviando Moisés de volta ao Egito para libertar os hebreus e conduzi-los à terra prometida. O faraó representa o diabo, que por meio da nossa aquiescência ao pecado, cega o nosso entendimento quanto à liberdade em Cristo e aos projetos de Deus para nós, subjugando-nos à escravidão e fazendo-nos amargar a vida. O Egito simboliza o mundo, o sistema desigual e maligno comandado por Satanás. Os israelitas representam aqueles que foram destinados à salvação, mas ainda estão vivendo como escravos numa terra que não é a sua. Moisés representa Jesus, nosso libertador e o mediador da nova e eterna aliança, que nos assegura paz, segurança, liberdade e vida abundante numa terra abençoada, onde mana leite e mel. O deserto a ser transposto do Egito até Canaã representa a nossa vida recém-liberta do pecado rumo ao céu. Assim, aqueles que estão em Cristo já foram libertos da escravidão, do pecado e do sistema mundano, quando entenderam o plano de salvação. Arrependeram-se dos seus pecados, clamaram ao Senhor por libertação e aceitaram Jesus como seu libertador e novo Senhor. Mas ainda lhes resta um deserto a atravessar rumo à cidade celestial, cujo artífice e construtor é Deus. Em meio a uma situação terrível que pessoas possam estar enfrentando, o Senhor está atento aos gemidos inexprimíveis em palavras daquelas que estão clamando a Ele por libertação do jugo do pecado e do inferno, e que Ele tem todo o poder para libertar, remir e salvá-las a qualquer momento que julgue conveniente. Para libertar a humanidade do jugo pesado do diabo e livrá-la da condenação eterna, Deus enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar na cruz, a fim de que o nosso pecado fosse perdoado, a nossa culpa fosse expiada, o jugo de Satanás sobre nós fosse quebrado e fôssemos reconciliados com o Pai, passando a desfrutar de toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, podendo viver como reis e sacerdotes, num reino eterno de justiça, paz, alegria, amor, vida abundante, sem doenças, enfermidades, tristeza e pecado. E eu digo a você, seja fiel a Deus. Sirva-o com zelo e sinceridade, a fim de que possa desfrutar da sua maravilhosa presença por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos e queremos neste momento, Pai, lembrá-lo, Pai, da nossa fidelidade ao Senhor, da nossa integridade, da nossa obediência, da nossa retidão, da nossa santidade e da nossa fé. Porque sabemos que esses elementos caracterizam a atração do Senhor pelas nossas vidas. Nós estamos aqui orando, pedindo ao Senhor e clamando. Também temos sido generosos nas ofertas e estamos aqui humildemente, quebrantados diante do Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu és o único Deus, além de Ti não há outro. E queremos Te pedir neste momento que o Senhor visite os doentes, curando, restaurando a saúde, dando-lhes vida plena. Que o Senhor também vá ao encontro daqueles que estão endividados, passando por necessidades. Que o Senhor envie a provisão. Pai, também queremos Te pedir que o Senhor vá ao encontro de cada casa e cada lar, colocando a união, a harmonia, a paz que cede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço, na certeza de que o Senhor já ouviu o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém.